Olá, eu sou o professor José Roberto e nós estamos começando a primeira aula do curso de Introdução à Pesquisa Operacional. E temos aqui como sumário para essa primeira aula as origens da pesquisa operacional, sua natureza, o impacto e as principais sociedades que estão ligadas à pesquisa operacional, principalmente no Brasil. A PO, pesquisa operacional, né, ela é responsável principalmente pelo processo de tomada de decisão no nosso dia a dia, seja nas empresas ou no comércio, enfim, em geral, a pesquisa operacional a gente vai ver ao longo do curso que ela está presente nas mais diversas áreas. Tá? Cabe a um decisor sempre identificar um problema e conseguir formular os seus objetivos, analisar as limitações e avaliar as alternativas e, dentro das alternativas, escolher aquela que seja melhor. Né? A pesquisa operacional, a gente pode dividir ela num processo de decisão que tem duas abordagens, qualitativa ou quantitativa. O que a gente não pode esquecer é que a PO ela é uma tomada de decisão em sistemas reais. Normalmente, a gente vai separar em determinísticos ou probabilísticos. Tá? E não é à toa que a gente usa a modelagem, não é à toa que a gente estuda a pesquisa operacional. Existe um motivo disso. Normalmente é porque os recursos são escassos. Tá? Então, quando a gente tem uma abordagem qualitativa, não vamos fazer o uso de pesquisa operacional. Normalmente são problemas simples, baseados em experiência do decisor. Tá? Então, quando a gente usa a pesquisa operacional é porque estamos numa abordagem quantitativa. Os problemas são complexos o suficiente para que, mentalmente, nenhum tomador de decisão consiga ter certeza sobre a melhor decisão que ele está tomando. Então, ela vai ter uma ótica mais científica. Tá? Onde se originou a pesquisa operacional? O nome começa lá por volta de 1939. Teve a primeira revolução industrial, onde a gente sai daquela produção artesanal e passa a uma produção industrial, movida principalmente pela invenção da máquina a vapor. E lá começa a ter um crescimento das organizações, e com o crescimento de qualquer organização, a gente tem maior complexidade dos problemas. E os inícios da atividade, o principal, pelo motivo qual recebeu o nome de pesquisa operacional, é que se originou principalmente na Segunda Guerra Mundial. Quando eu digo se originou, as aplicações se tornaram bem conhecidas ali na Grande Guerra Mundial. Quando a gente fala de Segunda Guerra Mundial, a gente pode imaginar dois grupos, né, lutando pelo poder, e um grupo se fazendo uso de técnicas matemáticas, onde os aliados contrataram matemáticos para resolver alguns problemas, principalmente de dimensionamento de tropas, né? Localização, envio de mantimentos, entre outras N atividades que haviam na Segunda Guerra Mundial. E alguns fatores que colaboraram para o crescimento da pesquisa operacional em geral foi, primeiro, uma readaptação do parque industrial. Se a pesquisa operacional começou a ser bem aplicada na Segunda Guerra Mundial, houve um problema na hora que acabou a guerra. Né? Então, o que se fazer com tantos matemáticos que estavam trabalhando com a pesquisa operacional? Então, a indústria, naquele momento, fez o bom uso deles, absorveu esses profissionais e, então, eles começaram a aplicar as técnicas de pesquisa operacional dentro do parque industrial das empresas. Né? Então, o desenvolvimento e aperfeiçoamento de técnicas de PO veio acompanhado, né, com o desenvolvimento também de melhor hardware de computador, que facilitava resolver problemas bastante complexos. Aqui só um comentário, né? A PO propõe uma abordagem científica, que é baseada na observação, formulação do problema e construção do modelo científico, seja ele matemático ou de simulação. Da natureza da PO, ela é aplicada a problemas de condução e coordenação de operações ou atividades na organização. É utilizada por governos, vários governos e suas agências, né? Adota um enfoque sistêmico,
a gente vai ver isso na segunda aula, e busca a solução ótima do problema. Notem o seguinte, quando vem esse comentário, solução ótima do problema, significa que é a melhor solução possível que a gente vai conseguir encontrar para um dado problema. Então não existe uma solução melhor do que a solução ótima. Essa é a melhor solução possível para o problema. Qual o impacto, então, da pesquisa operacional? Ela é crescente na administração das empresas. Talvez, no Brasil, a gente tenha menos aplicação de pesquisa operacional do que nos Estados Unidos e na Europa, né? Alguns países da Europa. Porém, é sabido que já muitas empresas, principalmente as multinacionais, estão utilizando pesquisa operacional. E são vários os setores que pode se utilizar. Daqui a pouco vocês vão imaginar o seguinte, como estaria o mundo hoje sem a pesquisa operacional? E isso, embora pareça ser um pouco forte, tem alguns motivos. Vamos começar com o uso da programação linear. Onde a gente pode aplicar a programação linear? Em mix de produção. A maior parte das empresas de manufatura não produzem um único produto. Se produzem um único produto, provavelmente há modelos diferentes desse produto. Isso dentro do setor fabril significa mudanças na linha de produção a todo momento, né? Então, dependendo do quanto tem de especificidade nesse produto, vai haver maior ou menor mudança na linha de produção. Então, o que se decide aqui é quais produtos serão produzidos num determinado dia, né? E em que quantidade eles serão produzidos. Okay? Mistura de matérias-primas, modelos de equilíbrio econômico, carteiras de investimento, roteamento de veículos, jogos entre empresas, isso só em programação linear. Tá? Se a gente partir para modelos em redes, a gente vai ter mais aplicações ainda, rotas econômicas de transporte, distribuição e transporte de bens, alocação de pessoal, monitoramento de projetos. Então, até mesmo quando você usa o seu GPS, hoje com a facilidade dos celulares, né, os smartphones, você usa um determinado aplicativo que tem o GPS e você quer decidir a melhor rota entre o ponto que você está e um ponto de chegada. O que esse GPS faz é utilizar-se de um algoritmo que vai traçar a melhor rota possível para você, seja ela em quilometragem, a menor quilometragem possível, ou a rota mais agradável, né? Haverá um objetivo a ser satisfeito. Né? Entre outras aplicações também, só que essa parte aqui principalmente nós veremos uma outra disciplina, que é a Pesquisa Operacional 2, teoria das filas. Todo mundo aqui já lidou, né, com problemas de filas. Então, em parques temáticos, filas de bancos, supermercados, né? Então, tráfego, enfim, são vários setores que têm problemas de filas. Até mesmo estudos mais recentes na literatura estão trabalhando com hospitais e outros setores que até então não se imaginava o uso da pesquisa operacional. Outras técnicas de PO ainda incluem programação dinâmica, simulação, que é uma outra disciplina, né, após pesquisa operacional, programação inteira, programação não linear, teoria de estoques, programação por metas, programação multiobjetivo. Tá? Então, quando eu comentei sobre a aplicação de PO e disse que é difícil imaginar o mundo de hoje sem a pesquisa operacional da forma como ele está, é porque quase todos os setores a gente utiliza a pesquisa operacional. As principais sociedades que a gente tem de pesquisa operacional são Informs, né? A Euro, a iForce, a Sobrapo e a ABEPRO. Com destaque para essas duas últimas, Sobrapo e ABEPRO, que são nacionais no Brasil. A Sobrapo, por exemplo, ela organiza um simpósio de pesquisa operacional, é anual, e esse simpósio só trata de pesquisa operacional. Né? Então, são normalmente 3 dias de evento, com N apresentações das mais diversas aplicações de pesquisa operacional. Normalmente tem mais de 500 participantes nesse evento.
E a ABEPRO, ela também promove sempre um encontro, também anual, e lá tem uma área somente de pesquisa operacional para os professores apresentarem as suas pesquisas mais recentes. A Sobrapo, ela ainda tem uma revista de pesquisa operacional, que é um periódico, né? Então, além desse periódico da Sobrapo, existe a revista Produção no país e outras, né, como Interfaces, Management Science, Operations Research, e Investigação Operativa, que é da Alio, né, um chileno. Então, da pesquisa operacional, a gente precisa ter sempre em mente o seguinte: N aplicações no mundo real, né, buscando sempre a melhor solução para o problema. Então, não nos satisfazemos com uma boa solução, nós queremos a melhor solução para aquele problema. É assim que o mundo pode se tornar cada vez mais sustentável e melhorar. Então, outra questão que é importante, entender que sem o apoio computacional, dificilmente a gente consegue aplicar PO, porque, como eu havia comentado em alguns slides anteriormente, são problemas bastante complexos. Então, análise matemática, precisamos do computador. E as principais técnicas de PO. Quando a gente começa olhando para a programação linear, onde a gente vai ficar a maior parte desse curso trabalhando em cima de programação linear, é porque a programação linear tem a maior parte dos problemas mais simples, né, que a gente encontra na indústria num primeiro momento, em programação linear. Assim, concluímos a nossa primeira aula do módulo de introdução à pesquisa operacional e nos encontramos novamente na aula 2. Obrigado.